A Suprema Corte dos Estados Unidos realiza nesta quarta-feira audiência sobre a ação movida por empresas americanas contra o tarifaço de Donald Trump. Nesse processo se decidirá sobre a legalidade dos instrumentos que Trump fez uso para taxar uma série de produtos de diversos países. Na verdade, é um veredito sobre o poder dele. A reportagem é de Mariana Giangiacomo, de Washington. Um dos mais importantes casos da história do nosso país. É assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreve o processo judicial movido por empresas americanas contra sua política tarifária sobre importações. O caso vai definir se Trump teria autoridade para impor, sem aval do Congresso, tarifas como as aplicadas sobre China, Canadá e outros países, incluindo o Brasil. A justificativa legal do governo americano para as tarifas contestadas é uma lei que dá poderes ao presidente para, em situação de emergência nacional, determinar medidas econômicas excepcionais. Trump sustenta que o déficit comercial do país justificaria o uso da legislação. A Suprema Corte está se programando para, na próxima quarta-feira, ouvir o recurso de Trump contra a decisão de um tribunal inferior que determinou que muitas das tarifas do chamado Dia da Libertação ultrapassam os limites do poder de emergência do presidente para regular importações. Embora a Constituição dos Estados Unidos conceda poderes sobre tarifas e arrecadação de receitas ao Congresso, ela permite que o presidente dos Estados Unidos tenha ampla influência sobre decisões de política externa. Dados da alfândega apontam que até setembro, empresas americanas gastaram quase 90 bilhões de dólares para cobrir as tarifas. Se a Suprema Corte decidir a favor das empresas, uma possibilidade é que o governo americano tenha que reembolsá-las pelas tarifas impostas. Ao comentar sobre o processo na Suprema Corte, o presidente americano afirmou que as tarifas não são sobre ele, mas sobre o país, e que a aplicação é um elemento fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos. If we don't have tariffs, we don't have national security, and the rest of the world would laugh at us because they've used tariffs against us for years and took advantage of us, being abused by a lot of other countries, including China, for years. Not anymore. Tariffs have... Rafael, até aqui a Corte Suprema tem mantido essa expansão dos poderes do presidente americano. É quase... Bom, não é só uma questão filosófica, é uma questão fundamental entender em que medida os 250 anos de Revolução Americana estão sendo agora desfeitos por essa extraordinária expansão dos poderes do chefe do Executivo. Mas e agora? Essa que é a grande questão, né? Você colocou muito bem, assim como a matéria, né? O que está em jogo, de fato, é mais ou menos a estrutura institucional dos poderes, a estrutura institucional política desse país, né? Um país que é fundado na ideia da separação dos poderes e que tem uma grande tradição de atribuir muitos poderes, né, ao Congresso, como em algum grau deveria ser, porque é o poder de legislar, né? Tarifa é uma legislação. Então, em que grau que o Executivo tem ou não esse poder? Temos que lembrar que já há um processo de centralização histórica, né, de poderes no Executivo que vem ao longo da história norte-americana, mas especialmente no pós-Segunda Guerra, né, por razões, em geral, argumentadas na base dessa noção de segurança nacional, né? A Guerra Fria, o Executivo foi se fortalecendo para conseguir, né, ganhar a Guerra Fria, como de fato ganhou, e então tem essa tradição, mas o Trump está forçando um pouco a barra, né? Está cada vez mais centralizando o poder, está cada vez mais argumentando que quase tudo que, na verdade, não tinha uma tradição de ser visto como um tema de segurança nacional, também é segurança nacional, por exemplo, política tarifária, em que grau que isso é uma questão de segurança nacional ou não, e agora é isso que a Suprema Corte vai ter que decidir. Tem dado muitos ganhos ao governo Trump e muitos desses juízes têm uma filiação por terem sido indicados pelo Trump, assim como uma filiação, um alinhamento quase que ideológico em algum grau com o trumpismo. Mas também tem uma tradição dos juízes conservadores de não gostarem desse processo de centralização tão grande dos poderes no Executivo. Então, é difícil arriscar um palpite o que a Suprema Corte vai decidir, mas vai ser uma decisão histórica, sem dúvida. Lourival, o que a gente pode esperar, Lourival? De fato, é curioso a gente chegar próximo de uma data no qual uma decisão tem consequências tão severas, e eu vou trazer logo a Thaís do ponto de vista da economia mundial.
Bem, a gente está num caminho não mapeado, né? Porque é a primeira vez que a lei de emergência econômica é usada para adotar tarifas, né, contra outros países. Ela sempre foi adotada para adotar sanções. Então, por isso, vai entrar muito a questão da interpretação da Suprema Corte, que tem uma conformação muito recente, né, assim, de juízes que foram nomeados pelo Trump, 3 deles, né, conformando uma maioria de 6-3, né, 6 conservadores contra 3 liberais. Mas esse conceito de conservador e liberal, ele tem efeitos diversos, dependendo dos temas que são tratados, mais ou menos favoravelmente ao Trump, muitas vezes desfavoravelmente, né? Agora, então, mas ainda é a primeira vez que chega à Corte Suprema uma questão desse escopo, dessa natureza, a essa Corte Suprema que está aí, né? Então, a gente não sabe como vai ser a decisão. Lembrando que o Brasil ele sofre 3 frentes de tarifas, né? Só a China que sofre 3 frentes de tarifas. É essa lei de poderes econômicos emergenciais, a seção 232 e a seção 301, né? Lá atrás, em abril, e aqui estou usando muito de uma conversa que eu tive com a Kelly Mayman Rock, que é especialista, né, nessa questão e acompanha o comércio Brasil-Estados Unidos há décadas. Teve aqui no programa várias vezes. Quando o Trump falou em Dia da Libertação, né, e falou em tarifas recíprocas, ela pensou assim, nossa, vai vir uma tarifa forte contra o Brasil, se é recíproca, porque o Brasil tem tarifas muito elevadas e tem também artifícios anti-dumping, barreiras muito elevadas, por exemplo, no setor dos insumos, matérias-primas para a indústria do plástico, por exemplo, né? Então, só que vieram os 10%, né? Porque o critério, esse nome reciprocidade foi enganoso. Sim. O critério foi a questão do déficit, que era o que estava na cabeça do Trump, e porque ele usou uma fórmula simplificada. Como no Brasil tinha déficit, e não nos Estados Unidos, aí ele aplicou o mínimo, que foi 10%. Mas depois, com essa elaboração toda dessa lei de poderes emergenciais, e veio essa outra paulada de mais 40%. E é nesse lugar que nós estamos agora. E quando foi evocada a investigação 301, por exemplo, aí vieram coisas como, né, desmatamentos, comércio digital, 25 de março, taxação de big techs e essas coisas assim. E a 232, digamos assim, ela é mais séria um pouco, ela é mais específica em relação a alumínio, automóveis, etc. Então, é um volume muito grande de frentes, mas, de novo, o que vai ser decidido na Corte Suprema é a questão do uso da lei de emergência de poderes econômicos emergenciais. Portanto, no fundo, o poder do presidente americano. Exato. Essa decisão está sendo aguardada com enorme expectativa e ansiedade. Ela tem muitas consequências sobre a economia mundial, Thaís. Ela tem, William, porque assim, há muita gente dizendo, olha, a inflação não chegou, significa que os preços não subiram tanto ou que o impacto das tarifas não seria muito grande, né? Os números estão dizendo o seguinte, os Estados Unidos já arrecadaram, desde o começo das tarifas, quase cerca de 170 bilhões de dólares, só com tarifas de importação, mais que o dobro do que foi no mesmo período do ano passado. Então, sim, o governo está arrecadando muito mais. O Banco Barclays fez um estudo mostrando que a tarifa média
No entanto, ela não subiu tanto, ela não chegou a 18%, 20% quanto se esperava, mas ficou bem abaixo disso, porque no final foi tudo tão caótico que há várias exceções dentro de várias exceções entre países. Então, a tarifa média específica, no geral, que os Estados Unidos estão pagando é menor. Muitas empresas, já com medo, anteciparam seus estoques, estão consumindo esse estoque, estão segurando para não repassar, estão fazendo negociação com o próprio exportador, porque eles querem reagir de alguma forma a uma lógica que tem uma questão cognitiva até de interpretação, de achar que não é o importador que paga o imposto. O Trump não acredita nisso. Quem paga o imposto é o importador. Olha o que aconteceu aqui no Brasil, a gente aumentou o imposto de importação. Né? Exato. A gente aumentou o imposto de importação das blusinhas, né, de roupas e tal, dos sites internacionais, o negócio caiu 50%, porque é o brasileiro que não vai pagar. Então, para lidar com essa lógica invertida, as empresas estão fazendo de tudo. Então, o impacto é um impacto pode ser um impacto positivo, de mais comércio, mas vai depender da reação psicológica até de Donald Trump, que a gente sabe que tem aí algumas reações meio fora do padrão. Boa deixa pelo seguinte, Rafael, passando a palavra a você. O Trump fulanizou completamente essa questão. Ele a descreve como algo contra ele, pessoal. Essa, digamos, averiguação se ele tem os poderes dos quais ele fez uso para fazer o que fez. Nesse caso, a gente está diante, evidentemente, de uma postura populista clássica, na qual o populista se considera no lugar da institucionalidade. É clássico isso daí, é quase que uma descrição de dicionário. O que faz um populista numa situação dessas? Mas o que fará a Corte Suprema nessa situação? Então, por isso que se especula em algum grau, porque 3 desses ministros da Suprema Corte foram indicados por Trump, que eles teriam um certo receio de decidir contra ele, porque, como você muito bem disse, tende a levar tudo para o pessoal, né? Não só fulaniza em relação a com quem ele se relaciona, mas especialmente isso. Ele acha que ele é o Estado, né? Que for uma decisão que limita os poderes do Executivo, é um limite ao poder dele, porque ele é essencial, ele que América, ele que veio para salvar a América, então um ataque pessoal a ele. Então se especula que a algum grau esses ministros teriam um certo receio de contrariá-lo, mas não é muito, acho que é um pouco ingênuo pensar assim, né? São ministros da Suprema Corte que evidentemente tem que tomar uma decisão no sentido de uma interpretação fundamental do desenho institucional desse país, se afinal de contas o executivo vai ou não, né, ter tantos poderes assim. Então, agora, claro que podemos também ter uma decisão que favoreça por outras razões, por exemplo, essa questão de ter que devolver o dinheiro arrecadado, né, até porque essa decisão tenderá no mínimo a vir em janeiro, se não em junho do ano que vem. Então, se especula que talvez chegue aí a $1 trilhão de arrecadação, seria muito, muito complicado, né, o governo ter que devolver a esse imposto que foi coletado indevidamente. Então, há várias questões que esses ministros da Suprema Corte vão ter que levar em consideração. Vai ser uma decisão claramente muito difícil, né, e com, enfim, impactos muito fortes e, portanto, qualquer decisão, em algum grau, vai ser controversa, porque, né, o outro lado não vai ficar feliz e vai tentar argumentar por uma outra interpretação jurisprudencial. Então, de fato, um juízo, um julgamento histórico, num momento já histórico, onde o país está passando por um processo de concentração de poderes, um processo de redesenho do seu funcionamento das instituições políticas. Então, esse agrega um pouco, né, acrescenta ainda mais um volume do que tem ocorrido nesse país nos últimos tempos. Momento interessante aqui para quem está acompanhando, mas, claro, com impactos muito fortes, né, concretos para a vida diária de pessoas desse país e do mundo todo, como um todo, como já foi dito. Tem ainda pouquinho menos de 2 minutos, Lorival. Aí vamos para a filosofia mesmo. A Suprema Corte vai enterrar a Revolução Americana na quarta-feira? A Revolução Americana, ela foi uma iniciativa contra a monarquia, contra o imperialismo, contra o poder absoluto. Contra o poder absoluto. Mas a Constituição americana provavelmente não previu, né, não criou salvaguardas
suficientes para um presidente, ou eu diria contra, né, um presidente como o Donald Trump, né, que sabe usar o sistema em seu favor e que está com... O Congresso foi neutralizado, né, pela absoluta incapacidade de cooperação entre os dois partidos, né, por essa maioria e essa maioria na Corte Suprema que o Trump obteve e a imensa disposição dele de neutralizar os checks and balances, né, os freios e contrapesos.